Sejam bem-vindos ao Planeta Mulher. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa, uma mulher, que teve Covid e quase morreu. Quase morreu, não do Covid, mas com a ignorância das pessoas. É verdade, porque a pior de todos os vírus é a ignorância. O pior de todos os vírus é a maldade. Eu tenho comigo aqui, quem é que eu tenho aqui comigo? Ela tá com a gente aqui sempre. Tudo bem? Olá, Claudinha. Cláudia, você é uma pessoa que está envolvida em tudo. E acontece-me de tudo. Acontece tudo com a Cláudia. É. E a Cláudia, então, no meio desse turbilhão todo, né, e até num lugar mais ou menos, na verdade, menos provável, porque é os Açores, nós temos menos casos do que no continente, a Cláudia teve Covid. E como é que foi, como é que você descobriu isso? Pois, eu não fazia ideia que tinha Covid, estava de férias de Natal e, entretanto... E viajou? Não viajei. Por acaso até tinha que ir ao médico com a minha filha, tinha aqui uma consulta de rotina. Sim. E decidimos que não iríamos para aeroportos e evitar contactos com grandes superfícies, digamos assim. Exatamente. Da Covid. E estava de férias do trabalho, no entanto, tinha comprado casa, estava a mudar de casa, limpezas da casa antiga, tinha a história do livro que tinha saído. Que veio aqui falar, Cláudia. Exatamente, estava a fazer mestrado, portanto, muita coisa a acontecer e comecei-me a sentir muito cansada. E muito abatida, mas sempre a associar, portanto, às andanças do Natal e da passagem de ano, embora sempre em ambientes familiares, mas a pessoa tem o rebuliço da sua vida e com a história de entregar a outra casa e a casa nova. Isso foi quando? Foi em dezembro? Ou já em janeiro? No início de janeiro, início de janeiro, sim. Comecei-me a sentir muito abatida a 31, portanto... Sim. Começo com muitas dores, tomo Brufen. Que tipo de dores? Dores nas costas, um peso, e aquele peso começou a aumentar. Parecia que levava alguém às costas. Era difícil de explicar e ao mesmo tempo eu comecei a sentir-me com dificuldade em respirar. Então eu estava muito ansiosa e eu achei, bem, eu já sei o que é que está a passar, isto é ansiedade, isto são preocupações, muita coisa a acontecer, porque acontecem coisas boas, mas também acontecem coisas de labuta, não é? Em que temos que fazer uma série de coisas. Final de ano, pandemia, um ano complicadíssimo como foi esse. A expectativa para 2021, tudo isso contribuiu para você imaginar. Pronto, vem aí uma ansiedade. E depois o entregar a outra casa, fazer com que tivesse tudo certo. E a minha casa, faltava cozinha, faltava... Sim, aquelas coisas coisa, e ainda falta. Que só estressa a mulher, né? Exatamente. O marido, ok, se sair hoje tudo bem, se for daqui, coitado do homem, tá lá quietinho assistindo a gente e nós já estamos aqui. Mas é verdade, nós fazemos um filme, mas pensamos, falta-me isto, ainda tem a cozinha, e porque não tem isso aqui, o Natal não vai ser cá em casa, vamos, a árvore de Natal, não, tem que ter árvore de Natal. Eu fiz árvore de Natal para aí quase no dia de Natal, mas porque queria desfrutar da minha casa, o bocadinho que as coisas estavam mais ou menos, e depois comecei a pensar, bem, isto não está nada bom, e passado 4 dias a toque de medicação e sem dormir bem, e com a dificuldade em respirar, e eu não tinha febre, já tinha visto a temperatura várias vezes, e eu decidi ir à urgência, porque eu disse, não, eles têm que me fazer um raio-x, eles têm que me ver, e eu, antes que tivesse um ataque de ansiedade, porque já não era a primeira vez, só que já há muito tempo que ainda tenho, já sou uma mulher, não sou uma miúda, conheço-me, e eu achei que devia ir à urgência. E é importante aqui só a gente salientar aqui, a Cláudia tem problemas cardíacos. Sim, exatamente. E isso aí naturalmente já te deixa um pouco mais... apreensiva. Exatamente. Eu fui operada ao coração 2 vezes, em criança, e portanto sou acompanhada, está tudo bem, mas eu sei que este stress todo não me faz bem. E portanto a medicação que eu faço para o coração é relacionada com a tensão arterial, e eu sei que também os picos de tensão também não ajudam. E portanto achei que devia procurar ajuda. E claro que eu não pensei em Covid nenhum, ainda tinha os sintomas que eu achava de Covid, ou seja, eu não tinha febre, eu não tinha perdido o paladar nem o olfato, eu não estava constipada. Era como se fosse uma constipação, mas eu não me sentia com ranho, portanto ainda tinha... e quando vou à urgência, tinham saído novas diretrizes que a dificuldade em respirar era indicador de Covid. Também era importante a gente dizer aqui que era uma época que não tinham tantos casos assim. Não, exatamente. Não é? Exatamente. Então a primeira coisa que a gente pensa, se não tem muitos casos, se calhar comigo não vai acontecer.
Pois, e se eu não estava a trabalhar, se eu só estava no seio da minha família, portanto, eu não andei em festas, eu não passei a passagem de ano fora de casa, portanto, estive em casa da minha sogra, estive com os meus pais, mas estamos a falar de um núcleo muito restrito. E eu cometi o mesmo erro que toda a gente cometeu, porque toda a gente tem uma maneira de dizer. Sim. E quando na triagem me dizem, olha Cláudia, realmente tens que ir para a zona do Covid porque saíram novas diretrizes e a dificuldade respiratória, independentemente de ter febre ou não, eu disse, tudo bem, por mim não me faz diferença, ok. E, entretanto, quando vou, portanto, vem aquele enfermeiro todo equipado. Parecia um alien. Que assusta um bocadinho porque transmite logo aqui um receio, um medo. Claro que sim. E neste dia começava a trabalhar. E eu achei que tinha que depois ponderar muito bem se ia trabalhar ou não. Depois é-me explicado que eu vou ficar naquele sítio até fazer os exames todos, ter os resultados e que no final faria o teste da Covid. Okay. Então fiquei umas quase 3 horas, fiz raio-x, fiz análises, fiz medicação na veia, acabei por adormecer de cansaço, depois, pronto, mas eu estava mais ou menos. Bem, sim. Pronto, tinha aquele peso todo e aquele desgaste, aquele cansaço que quando fui para casa, eu disse, olha, fiz teste de Covid, vamos resguardar e o caso, posso ser positivo ou negativo, é melhor eu ficar em casa hoje. Claro. E mandei mensagens aos pais dos meus alunos a informar não que tinha feito teste de Covid, porque eu não queria aqui criar alarmismos, mas que estava doente e que não iria trabalhar. E que na quarta-feira voltaria a entrar em contacto com eles. E realmente esta minha ponderação foi muito importante. Foi muito prudente. Foi prudente da minha parte, foi importante para me salvaguardar e mesmo a minha integridade emocional, portanto, eu resguardei-me e resguardei os filhos dos outros, porque 10 alunos são 10 famílias. Exatamente. E 10... É logo uma rede. Exatamente. Ô, Cláudia, você chegou a descobrir como é que você foi contaminada? Há uma teoria porque... Entretanto, eu só sei que estou positiva no dia a seguir. Sim, portanto, o resultado do... Exatamente, e na segunda-feira fui para a urgência, na terça-feira de manhã recebo um telefonema. Ah, pronto. Como é que você ficou sabendo um telefonema? Foi um telefonema. Foi horrível. Foi horrível. Eu perdi o chão. Uma sensação do mundo a cair. Porque... Quando eles mandam pra gente o negativo é por mensagem. Por mensagem. Mas o positivo é por telefonema. Sim. E ainda bem, porque eu acho que é um respeito por quem está do outro lado. Sim. Porque não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Você, nesse momento, está muito emocionada em falar nisso. Foi muito difícil, porque há aqui um sentimento de culpa, que não há necessidade desse sentimento de culpa, porque eu não quis ter. Você não teve culpa. Eu não quis ter Covid, mas como é que eu apanhei isto? Como é que eu estou assim? E a minha família, e os meus? E o que é que vai acontecer agora? E o que é que me vai acontecer? Portanto... Se já estava fraquinha, então pior ainda, tive que me deitar e meu marido, a minha filha, e o que é que se passa, e eu estou positiva, e tenho Covid, vocês que se afastem de mim, porque eu tenho Covid, e, portanto, até agora estávamos todos juntos, agora já tínhamos que criar uma nova dinâmica, nunca tínhamos passado por aquilo. Gostamos muito uns dos outros, como é óbvio, eu sou coladíssima com a minha filha, e portanto, foi um choque. E a Laurinha, a sua filha, como é que ela encarou isso? Ai, coitada, ela ficou muito preocupada. Foi? Mas é engraçado que as crianças estão mais bem preparadas que os adultos. Porque a Laura disse-me, mãe, agora não te posso abraçar nem beijar, não te posso tocar. Portanto, ela tinha consciência disso. Com 6 anos. Exato, com 7. Com 7 anos. E percebeu, ficou triste porque não podia ir para a escola. Portanto, quem estava na minha casa, o Pedro, a Laura... Toda a gente em quarentena. Tinha que ficar em isolamento, porque eles não estavam positivos, mas eu estava. E, portanto, eles não podiam estar em contacto com outras pessoas. A Laura não tinha ido para a escola, portanto, ninguém tinha... E decidimos seguir as indicações, porque depois acontece que é uma chuva de telefonemas. Com quem é que estiveste? Onde é que estiveste? Sim. E começa aí isso da direção regional. Exatamente, que é para entrar em contacto. Portanto, tínhamos estado... com a família da minha sogra, que são vários filhos, portanto havia várias pessoas, tinha estado com a minha mãe, com a minha tia, com o meu pai, e portanto começa estes telefonemas para eles irem fazer teste. A minha família direta também tinha que fazer, o lado da minha sogra, portanto há aqui uma série de pessoas, tudo família, que tem que fazer teste. Que depois deram todos negativos, sinalizaram todos negativos. Não, o lado da minha sogra tudo negativo e o lado dos meus pais tudo positivo.
meu pai, a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, o marido da minha irmã. E eu nem tinha estado com a minha irmã no almoço de Ano Novo. Só que a minha irmã tinha estado em casa da minha tia, tinha estado em casa dos meus pais, porque são 3 casas seguidas. Sim. E, portanto, na altura foram... Olha, esse vírus como é, ele passa mesmo. É intrigante, porque o meu primo Ricardo, que tem 50 anos, que vive com a minha tia e que é deficiente motor, ele não teve Covid. Ele mora com ela, portanto, as 3 casas seguidas, e ele não teve. E, portanto, ele tem limitações físicas e o sistema imunitário dele é diferente. O meu companheiro é atleta e ele teve Covid, passado 14 dias testou positivo. E a condição física é totalmente diferente. A minha filha nunca teve, a minha sobrinha também não. Portanto, estivemos na mesma casa. Claro que seguimos os cuidados todos necessários. Só que o antes, estivemos em contacto. Portanto, o meu sistema imunitário devia estar muito fragilizado. Pois, era aquela fase que você estava muito ansiosa e tudo mais. Exatamente, muito cansada. E começámos aqui, portanto, a própria Delegação de Saúde começa aqui a tentar desmistificar de onde é que pode ter sido. Só que não se Nunca sabe... descobriram efetivamente. Há teorias, só que é difícil, porque como as 3 casas de São Sebastião, portanto, o meu pai, a minha mãe, a minha tia, são seguidas, e colocou-se aqui uma teoria de que possivelmente alguém assintomático. Ok. Se calhar você não foi a primeira a ter... Não, a minha tia no dia 31 já não tinha olfato nem paladar. E eu só vou à urgência no dia 4. Ok. Portanto, a minha tia, a minha mãe tomam café todos os dias juntos. Possivelmente já estavam. E só depois, é que eu, como fui à urgência porque não estava bem, é que se descobriu. Porque o que eu acho aqui, que quando as pessoas estão assintomáticas, naturalmente que estão a fazer a sua vida normal. Exato. Não têm sintomas, estão bem. Claro. Não tem que fazer Para testes. que fazer testes? Claro, e deve ter sido aqui um contacto com alguém assintomático que gerou, e que nós não sabemos quem foi, nem de onde é que foi, ou até mesmo a ida ao supermercado, não é? Nós basta que peguemos numa coisa e tocamos num olho, ou então não sei o quê. São pequenas coisas que é assim que se apanha a porcaria do vírus. Porque tem que lhe chamar nomes, não é? Mas é verdade, não tem outra coisa para a gente chamar. Exato. Ele não colabora em nada conosco. Poxa, não ajuda nada. Nada, e já vai 1 ano e tal, não é possível. É muito difícil. E depois isso em casa. Sem abraçar a Laurinha, sem abraçar o marido. E a sobrinha. E a sobrinha, como é que vinha isso na cabeça? Para já, porque o papel de cuidador é meu. Eu é que cozinho, eu é que cuido da família, eu é que ando numa roda viva porque eu quero e porque eu gosto. Porque esta sou eu. Sim. E nós aceitamos esse papel com muito agrado. Não é uma obrigação. É prazeroso até. E quando nos colocamos no papel de ser cuidado... Ai, caramba. É muito Você perde difícil. a referência, né? Você sentiu isso. E depois é assim, eu não podia tocar em nada. Porque eu estava infectada. Pois é. Eu não podia tocar Você em chegou nada. a ficar só num quarto? Não, eu não consegui só ficar num quarto, porque eles precisavam de informação. Ok. Eles não sabiam cozinhar. Eles não sabem cozinhar. Ai, Jesus. E Tinha estávamos... que ter feito assim uma videoconferência. Chegámos a fazer, quando foi para pôr roupa para lavar, quando foi, pronto, chegámos a fazer algumas videochamadas, mas tínhamos mudado há pouquíssimo tempo para esta casa, portanto... Nossa, nem tudo estava arrumado ainda. Exatamente. E teria sido muito fácil se eu tenho ficado assintomática. Tinha-me dado jeito de ficar em casa, que tinha tanta coisa para arrumar. Mas não era o caso. E então acabei por sempre andar de máscara. Durante até 10 dias, o vírus passa. A partir dos 10 dias estamos imunes. Não... Só que eu usei até ao 14º dia, até eles fazerem o segundo teste. Eu andei sempre de máscara, e as idas à casa de banho eram sempre desinfetadas. Eles acabavam por usar mais a outra. Depois não tocava em louça, não tocava em comida, mas pronto, acabava por controlar. E aquele não me sentar à mesa com eles a comer fazia-me muita confusão, porque nós almoçamos juntos e jantamos juntos, habitualmente, na nossa rotina diária. Agora, como se não bastasse todo esse descompasso, toda essa dificuldade diária, todo o medo que você passou, Sim. Quando eu digo a Cláudia, eu digo todas as pessoas que tiveram Covid, tem um outro lado da Covid também, que é o externo, as pessoas que vêm de fora. Que é muito difícil. Que tem uma reação que nem sempre é adequada para esse momento, Exatamente. Nem sempre é fraterna, né? Eu fiquei muito impressionada com os relatos que você comentou comigo. Você quer partilhar conosco aqui algumas dessas coisas? Há aquelas pessoas mais próximas em que nós facilmente chegamos e dizemos, olha, eu estou assim, não estou bem, tenho Covid.
Mas dizer que tenho Covid, aí, já custa aqui. E eu tinha muitas dores, tanto é que estou a fazer exames, porque eu fiquei com algumas sequelas e estamos a tentar perceber o que é que se passa. Eu cheguei a vomitar, dores de cabeça constantes. Eu não dormi, eu fazia medicação para dormir e mesmo assim acordava à meia da noite. Sim. Portanto, há aqui um processo muito difícil e receber um físico e emocional, né? E receber telefonemas, então, está tudo bem? Não, está tudo bem. Estou com Covid, querida. E depois, onde é que apanhaste isto? Onde é que eu apanhei isto? Mas que raio de pergunta é esta? É porque alguém quer ter Covid? A resposta apetece responder atravessado, não é? Responder mal, não. Não, eu não quis apanhar isto. Eu não quis ter isto. E depois, estás em casa, não estás internada, estás bem. Graças a Deus que eu não precisei de internamento, nem eu, nem os meus. Mas não foi fácil. Não foi nada fácil. E o facto de estar em casa não fez com que eu não me quero vitimizar. Eu quero que as pessoas percebam que efetivamente... E é esse o objetivo da entrevista. Cada um... Porque há pessoas que perderam o paladar, o olfato. Eu não perdi. Ao menos, olha, tinha o prazer de comer a minha comidinha e saboreá-la. Mas eu fui fazer agora um taque à coluna, porque as dores ficaram e tenho uma dor estranha que não se percebe o que é, não sabe se é uma dor ciática que se desenvolveu, se é outro problema qualquer. E depois, ainda outro dia alguém me dizia assim, é bom que faças exames, porque um amigo meu ficou de cadeira de rodas depois do Covid. Obrigada! Mas é verdade. Eu queria mesmo ouvir isso! Mas depois pensamos, realmente, as pessoas reagem de maneira diferente. É tudo muito novo, não sabemos como dizer e o que dizer, né? Essa é a realidade. A ignorância das pessoas. E quando eu digo das pessoas, incluo a mim também. E eu também eu também havia coisas que eu não sabia, não fazia ideia. Eu pedi à médica, porque todos os dias os médicos ligavam, todos os dias alguém ligava, e isso é de valorizar. Sim. Porque quem está a passar por isto precisa de ajuda. Sim. E eles têm uma lista de perguntas enorme. Se a pessoa vomitou, se está nauseada, se tem dores de cabeça, como é que é a dor de cabeça, se é no lado esquerdo, se é no lado direito, as dores no corpo. E quando comecei a descrever as minhas dores nas pernas e nas costas, porque isto foi um processo. Uma vez eu tinha uma coisa, na outra vez parecia o catálogo das doenças, mas... Ia passando por todo o corpo. Exatamente, e todos os dias eles ligavam e íamos manifestando, portanto, os nossos... E eu disse, por favor, dê-me comprimidos para dores. Para as dores já estava a fazer, mas para as náuseas, porque eu não queria vomitar mais, a pessoa já não estava bem, eu não queria estar a vomitar. E então, claro que pedi um familiar para ir comprar e depois vieram-me trazer a casa. Portanto, a medicação para as náuseas já ajudou em alguma coisa. Depois arranjaram-me uma pomada para as dores em que eu passava nas costas e sempre melhorava. Portanto, nós vamos pedindo alguma coisa, hoje em dia com as tecnologias, portanto as receitas vão para o telemóvel, mandamos para outra pessoa que está fora de casa e esta pessoa que deixa na nossa porta, portanto, facilmente a gente se consegue orientar. E foi ajudando, foi colmatando aqui estas... Uma coisa que me deixou muito assustada, eu acho que é essa mesma palavra, foi que você me disse, eu sofri muito, Claudine, na pré-entrevista, mas eu sofri muito com o preconceito e com a ignorância das pessoas. Quase que foi pior. Porque magoa, porque parece que o que estás a passar é umas férias em casa. E não é nada disso. E há aqui a componente psicológica e emocional que é muito difícil. Eu não podia tocar nos meus. E eu tinha o meu pai e a minha mãe com Covid. E se acontecesse alguma coisa, como é que era? Eu não podia sair de casa. Eu estava limitada à minha casa. Eu estava confortável, é verdade. Mas eu não estava bem. E se acontece? E este se da porcaria, que na nossa cabeça anda para trás e para a frente, é verdade. Porque eu sabia que não lhes estava a faltar nada e que eles estavam a ser acompanhados, e tinha a minha tia, que também estava com Covid, a minha irmã também com Covid. Mas havia aqui um elo de ligação e fazíamos videochamadas e telefonávamos, estava ok. Mas na nossa cabeça não para. E o se é difícil. E depois tu pensas, e se eu me vou? Eu tenho uma filha com 7 anos, tenho uma sobrinha, eu tenho um marido. Eu não quero parar de viver.
isto tudo passa pela cabeça. Eu às vezes... Porque infelizmente é uma realidade que pode acontecer. É verdade. Né? Eles, nas chamadas telefónicas, que as minhas eram todas de manhã, diziam assim, alguma alteração na respiração, dificuldade em respirar, em que se sinta, telefone para o 112. Portanto, eles colocam logo aqui a opção de mudança do estado acontecer no próprio dia. Porque acontece, realmente. Porque acontece. Há situações muito delicadas e depois nós passamos a lidar com uma ansiedade, uma preocupação que não existia. Eu pedi acompanhamento psicológico e uma das coisas que disse à psicóloga foi que me sentia cansada. E ela disse, este cansaço é real, isto não é psicológico, isto é real. E eu nunca me esqueci disto, porque eu achei que eu estava a ficar variadinha. Okay. Que ainda estava bem, que aquele cansaço, que eu dizia que me sentia cansada de não fazer nada, como é que eu podia estar cansada? Sim. Eu levantava-me, tinha dificuldade em respirar e eu sentia-me cansada. Eu não estava a fazer nada. E ela disse, não, este cansaço é real. E não passa tão depressa. E não passa tão depressa, Cláudia. Depois que você teve Covid, o que você nunca mais fará com outra pessoa que foi contaminada? Nem sei. O que é que eu nunca mais farei? Com uma pessoa que... Se você encontrar hoje alguém que está com Covid, o que você não fará com ela? Eu não vou perguntar onde é que ela apanhou aquilo, de certeza. Isso doeu muito para você, né? Foi difícil, porque parecia que tinha roubado alguma coisa, que tinha cometido um crime. Eu não sei explicar aquilo. Até parecia que queria aquilo. Não. Não vou perguntar onde é que apanhaste. Porque é tão difícil. Toda a gente perguntava isso para você, não é? Quase isso, mas onde é que foi? Mas onde é que te veste? Onde é que... vocês, eu não estou a perceber. E eu... Na verdade, eu acho que a pessoa... É uma forma de defesa da pessoa. A pessoa tem um pouco de necessidade para onde é que essa foi para eu não ir. Né? Mas não faz sentido. Ao mesmo... Não, porque ele está por aí em todo lado. Exatamente. E porque as medidas... Eu por acaso recebi um telefonema da mãe de um aluno que é enfermeira. Ela disse-me assim, Cláudia, eu estou-te a ligar porque eu fiquei impressionada, porque tu és tão chata com os rapazes, com os miúdos da explicação. Desinfetem as mãos, vamos pôr o spray, esperamos 2 minutos para o spray atuar, não sei o quê, eles vão à casa de banho, têm que desinfetar. Sim. Portanto, e estamos a falar de miúdos com máscara. Fiquei impressionada de tu teres apanhado, porque tens todos os cuidados. Claro que eu uso máscara, claro que eu desinfeto as mãos, mas eu cometi o erro que muita gente cometeu, que foi pensar que os nossos não estão contaminados. Mas estão. Nós podemos, lá está. Ninguém está livre disso. Exatamente. Essa é uma realidade. Cláudia. Ninguém está livre. E é por isso que eu te agradeço tanto por ter vindo partilhar essa sua história conosco, porque muita gente pensa, eu estou livre disso, comigo não vai acontecer, temos poucos casos na ilha, eu posso sair, posso ficar um pouco mais livre. Esta não é uma realidade. Você não pode... Não é um momento de brincar com essa situação. Pois não, porque... Eu ainda outro dia falava nisso. Há várias pessoas que têm contado as suas histórias, temos partilhado. Há várias pessoas que falam muito na ansiedade, na dificuldade em ir trabalhar. Eu outro dia saí de casa à noite para ir dar um beijinho a uma amiga minha que fazia anos. E fui sozinha. E a meio do caminho, eu comecei a pensar que não tinha o telemóvel. E que me ia acontecer alguma coisa e que eu estava incontactável. E eu comecei a ficar aflita e disse, Cláudia, tu para. É a ansiedade. E parei o carro, encontrei o telemóvel e depois lá cheguei ao destino e ficou tudo bem. Mas depois, antes de vir para casa, eu telefonei a dizer, olha, eu já vou para casa. Esta chamada foi para me defender. Se me acontecesse alguma coisa, para saberem que eu já ia a caminho de casa. Coisas que eu não fazia... Pronto, há pessoas que até têm medo de andar de autocarro. Sim. Há pessoas... Mas isto não... isto é tolice, isso é cisma. Não, isto afetou. Real. É real. E depois há pessoas que descobriram que tinham Covid porque tinham que fazer exames. Há um caso de uma pessoa que estava grávida, ia ter a sua bebé e fez teste de Covid porque ia ter a bebé e descobriu que tinha Covid. Que horror! Quando eu digo que horror, é que aquela mulher teve a sua filha, ou o seu filho, pronto, agora não sei precisar. Não pode amamentar. Não pode amamentar, não pode tocar, não pode estar com o seu filho porque ela tinha Covid. Só daí já deixa sequelas na criança. Por menores que sejam, a gente já falou aqui. E na própria mãe. E na própria... Então, nem se fala, mãe. não é? Porque assim, nós que somos mães, nós vivemos aquele momento como inesquecível e único. E é inesquecível mesmo. E ela fez o teste só porque sim, porque ela não tinha qualquer sintoma. E portanto, quando se fala, já há zero casos, não há Covid na terceira. Não é verdade. Se nós testássemos a ilha inteira, eu gostaria de ver. É isso mesmo.
Porque a maioria das pessoas são assintomáticas. E isto, para mim, é o que me aflige mais. Porque eu, como tinha sintomas, procurei ajuda. Sintomas, não estava bem, não é? E depois fiquei em casa, fechada. Agora, quem não tem sintomas? Porque se eu também não tivesse, eu fazia a minha vida normal. É isso mesmo. É isso mesmo. E isso acaba por prejudicar, sem nós termos noção. Os outros. E por isso, quando eu vejo as pessoas já sem máscara, porque estamos em 0 casos, não sei, ai, fico irritada. Eu fico irritada. E outro dia um senhor disse-me assim, sabes, eu estive num sítio que falavam que tinham Covid e a minha mulher agora não se senta à mesa comigo a almoçar. E eu assim, pois, e ele assim, sabes porquê? Porque ela não quer passar o que tu passaste. Ah, pois. Porque, pronto, entretanto, eu, de falar com algumas amigas minhas, houve uma que me incentivou muito, disse, Cláudia, escreve um texto, fala sobre isso. Foi muito bonito. Porque há pessoas que precisam perceber e precisam ouvir, e recebi muitas mensagens de pessoas que eu senti exatamente isto, só que eu pensei que era da minha cabeça. Mas afinal não. E este cansaço, isto é terrível, este cansaço, ele permanece. E a gente vai tentando remar contra a maré. É difícil. O voltar à vida normal não é fácil, né? Eu estou aqui a falar e eu estou cansada. E o que é que eu posso dizer? É isto, eu não posso fazer nada. Minha querida, O tempo passou. tempo já passou. É porque é delicioso estar com você, mesmo quando é para falar de uma situação que não é boa. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Como você disse, graças a Deus, você está aqui conosco. É um caso de sucesso, é um caso que a gente percebe que enfrentou, passou por isso, passou por outras situações que talvez não seriam necessárias, mas aconteceu, faz parte do processo. Hoje nós dedicamos esse programa a todas aquelas pessoas que tiveram Covid e que saibam que têm o nosso máximo respeito. E gostamos também de dizer a todos que ainda não tiveram ou que não sabem que já tiveram a Covid, que continuem tendo cuidado, só um pouquinho, porque o mundo só estará bem se estivermos todos de mãos dadas. E isso é uma rede para o bem e para o mal também. Um grande beijinho e até o próximo programa.